Na aula de hoje, a gente vai ver uma continuação das leis de conservação. Eu acho que é a terceira parte de leis da conservação que a gente vai ver. E a aula de hoje é sobre a forma vetorial da equação do movimento. Como eu falei para vocês, é uma sequência da aula anterior. Então, o que você viu na aula anterior? Como se dá a relação entre a derivada total de um vetor em um sistema de referência inicial e a derivada total desse vetor em um sistema de referência em rotação com a Terra. A gente viu isso por quê? Porque, como eu falei para vocês, a segunda lei de Newton ela era aplicada ou ela foi derivada para um sistema de coordenadas inercial, então não levava-se em consideração a rotação da Terra e a mudança da direção dos vetores I, J e K. Então a gente teve que fazer, né, na verdade, para a gente aplicar como é que eu posso dizer, para a gente aplicar as forças que atuam nas parcelas de fluido ou nas parcelas de ar em um sistema de referência não inicial em rotação com a Terra, a gente tinha que fazer uma adaptação da segunda lei de Newton, ou seja, incluir forças, que seriam as forças aparentes, e essas forças aparentes elas só ocorrem dentro de um sistema de referência não inicial. E para a gente fazer essa mudança, né, na verdade, para a gente fazer essa adaptação da segunda lei de Newton para uma Terra em rotação, a gente tinha que entender a relação entre a derivada total de um vetor em um sistema inercial e a derivada total de um vetor em um sistema de referência não inercial. E foi isso que a gente viu na aula anterior. E na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver como escrever a equação do movimento na forma vetorial em um sistema de referência em rotação com a Terra. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, a gente tem uma equação, né, que dá a relação entre a derivada total de um vetor em um sistema de referência inicial e a derivada total desse vetor em um sistema de referência não inicial. Vocês lembram que a gente chegou na expressão, uma expressão matemática na última aula que dava essa relação, que tem a seguinte forma. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Para ficar aqui vai ficar assim. Que tinha a seguinte forma. A expressão era a seguinte, você tem derivada absoluta de B, o B era um vetor arbitrário, dAB dt igual a dB dt mais ômega rotacional B. Lembrando que esse vetor arbitrário B, né, ele tinha componentes cartesianas em um sistema de referência inicial e em um sistema de referência não inicial. O que é? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de termo A, esse aqui de termo B e esse aqui de termo C. Quem era o termo A ou o que é o termo A? O termo A nada mais é do que a derivada lagrangiana do vetor B em um sistema de referência inicial. Em um sistema de referência inicial. Então, o termo A, que é dado por dA, BDT, é a derivada lagrangiana de B em um sistema de referência inicial. O termo B seria a derivada lagrangiana desse vetor B em um sistema de referência não inicial. E quem seria o termo C? O
termo C nada mais é do que a contribuição da rotação da Terra para a variação total de B. Então, isso aqui, ó, contribuição da rotação da Terra para a variação total de B. Para a variação total do vetor B. Ok? Então foi isso que a gente viu na aula passada. E aí, o que é que a gente pode fazer? A gente pode aplicar essa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão número 1, a gente pode aplicar essa expressão para determinar a relação entre a velocidade absoluta de uma parcela de A, que eu vou chamar de UA, um vetor, né? Um vetor UA, e a velocidade dessa parcela de A em relação à Terra em rotação com velocidade angular ômega. Então, eu vou chamar de U. Então, o A seria a velocidade absoluta de uma parcela de A. Velocidade absoluta de uma parcela de A. Ok? E U, quem que é U? É a velocidade da parcela de A em relação à Terra. Então, esse cara aqui, ó, U, é a velocidade da parcela de A em relação à Terra em rotação. Em relação à Terra em rotação com velocidade angular ômega. Okay? Então, o que a gente pode fazer agora? A gente pode aplicar, por exemplo, a equação 1, que é essa equação 1, aqui, só um minuto. A gente pode aplicar a equação 1 no caso, por exemplo, de um vetor posição R. Então, para isso, vamos aplicar a equação 1 para o caso de um vetor posição R. Que vetor posição R é esse? Então, aplicando 1, deixa eu passar aqui para o próximo slide. Só mudar de cor aqui. Ixi, tudo todo riscado, só um minuto. Não sei quem fez isso. Agora aqui. Então aqui, ó. Vamos aplicar, então. Vamos aplicar a equação 1 para um vetor posição R, que eu já vou dizer para vocês quem é. Então, R, ok, é um vetor perpendicular ao eixo de rotação da Terra, cuja magnitude é igual à distância que vai da parcela de fluido, ou da parcela de ar, até o eixo de rotação. Ou seja, vamos visualizar quem seria esse vetor posição R. Então, se eu desenhar aqui, ó, por exemplo, uma parte da Terra, uma esfera, aqui, parte da esfera. Então, vamos supor que a nossa parcela de ar esteja nessa posição. O que seria, então, só que eu esqueci, vamos só mais uma coisa aqui. Então, a parcela de ar estaria nessa posição, essa Terra gira com uma rotação constante,
ok? De oeste para leste, então tem esse movimento de rotação, aqui é o eixo de rotação do planeta. E aí, quem seria esse vetor posição R? Esse vetor posição R nada mais é do que um vetor com origem. Só um minuto. O vetor R nada mais é do que um vetor com origem no eixo de rotação, e aí ele vai em destino com destino na parcela de fluido que você está considerando, ok? Esse aqui é o vetor R, é o vetor posição. Ele tem origem no eixo de rotação, ele é perpendicular ao eixo de rotação e vai até a parcela de ar. Vou colocar aqui, parcela de ar. Esse é o vetor, posição R, onde o módulo desse vetor aqui, ó, o módulo de R, é justamente a distância do eixo de rotação até a parcela de ar que você está considerando. Distância do eixo de rotação até o objeto, ou no nosso caso aqui, até a parcela de ar. Ok? Então esse aqui é o vetor posição. E aí o que é que a gente pode fazer? Então aplicando a equação 1, que é aquela equação 1 que eu mostrei para vocês no slide anterior, aqui, deixa eu estar aqui aplicando a equação 1, ok? Num vetor posição R que a gente está definindo dessa forma, como é que aquela equação vai ficar escrita. Então, aplicando 1 em R, só voltar aqui. Aplicando a equação 1 no vetor posição R, a gente vai ficar com a expressão da seguinte forma. Então, derivada absoluta de R, ok? Derivada total de R dt é igual a 1 dr dt mais ômega rotacional R. A gente ficou com essa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão 2, e aplicando 1 no vetor posição R, a gente vai ficar com essa expressão. E aí, por definição, vou colocar aqui, ó. Por definição, a gente tem que dA R dt, derivada lagrangiana de R com o tempo, aqui, ó, derivada lagrangiana absoluta de R é igual a um vetor UA. E o dr dt igual a o vetor U. Ok? Então, como é que a gente pode reescrever isso aqui, ó? Então, a equação 2 toma a seguinte forma. Então, aqui, ó, a equação 2 fica... A gente sabe que dAr dt é igual ao UA, então a gente vai ter aqui, ó, UA é igual a U mais ômega rotacional R. Essa aqui é a nossa equação número 3. Ok? Então, ó, a equação 3, o que é que ela mostra pra gente aqui? Ela mostra que a velocidade absoluta da parcela de ar, aqui, ó, isso aqui, o A, que é a velocidade absoluta
da parcela de ar em rotação com a Terra é igual à soma entre a sua velocidade relativa em relação à Terra e a velocidade de rotação da Terra, que é representado por esse termo aqui, ó. Então, velocidade, desculpa, velocidade absoluta da parcela de ar, ok? Em rotação com a Terra. Então, a velocidade absoluta da parcela de ar em rotação com a Terra, ela é igual à velocidade, é igual à soma entre a velocidade relativa à Terra e a velocidade de rotação da Terra. Então, essa aqui é a contribuição da velocidade de rotação da Terra para a velocidade absoluta da parcela de ar em um sistema em rotação com a Terra. Então, vamos lá. Então, deixa eu só repetir aqui o A. Então, o A, que é o vetor, é a velocidade absoluta da parcela de ar nesse caso aqui em rotação com a Terra, vou colocar aqui em rotação com Terra, tá certo? E U é a velocidade relativa à Terra. Velocidade relativa da parcela de ar relativa à Terra. E aí ficou faltando aqui o ômega rotacional R. Lembrando que quando você aplica o rotacional entre dois vetores, você vai ter um outro vetor, que eu vou mostrar para vocês como é que é a cara desse outro vetor em seguida. Então, esse cara aqui, ó, o ômega rotacional R é o que a gente está chamando de velocidade de rotação da Terra. O vetor velocidade de rotação da Terra. Rotação da Terra. Ok? Então, o que é que a gente fez, né? A gente aplicou a equação 1 no vetor posição R, que eu mostrei para vocês aqui quem é o vetor posição R. E a gente chegou nessa expressão aqui, tá certo? E aí a gente, por definição, disse que a variação do vetor posição R com o tempo, seguindo o movimento, é igual a uma velocidade absoluta da parcela de ar em rotação com a Terra, girando uma taxa de rotação ômega, e cadê? Só um minuto. E o dr/dt, ok, sendo igual à velocidade relativa da parcela de ar relativa à Terra. Então, aí, essa expressão 2 a gente reescreveu da seguinte maneira. Então, o A é igual a U mais ômega rotacional R. Tá? Então, em sequência aqui, em seguida, a gente vai ver o seguinte. Agora, o que a gente vai fazer? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente tem esse vetor aqui, ó, o A. Tá certo? A gente tem esse vetor o A e vai aplicar a expressão 1. A gente vai aplicar essa expressão 1 aqui, ó, no vetor o A. Então, no vetor o A. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, eu vou só repetir quem é o A no próximo slide. Então, a gente tem aqui o A é igual a U mais ômega rotacional R. Isso aqui é a nossa expressão número 3. O que a gente vai fazer agora? Só um minuto.
Agora a gente vai aplicar a equação 1 na expressão 3. Então, aplicando a equação 1 em 3. Então, a gente vai ter o seguinte: como é que ficaria essa expressão? Então, ficaria mais ou menos assim, ó, dA de UA dt igual a d de UA, perdão, é isso mesmo, d de UA dt mais ômega rotacional de UA. Veja, a gente vai aplicar 1 na expressão 3, ou seja, a expressão 3 te dá essa equação aqui para a solução de UA, para o A. Então, eu estou substituindo o A aqui, lá no vetor posição, que a gente tinha no vetor P, né? Na verdade, a gente está substituindo isso aqui na expressão 1, e aí a gente chega nessa expressão aqui que eu vou chamar de expressão 4. Aí, olha só, quem é o A? O A é o... Isso aqui acho que é um mais, desculpem. Deixa eu só voltar aqui. Isso aqui não é um vezes, não. Desculpem aqui. Isso aqui é um mais. Tá? Então, quem é o A? O A é igual a U mais ômega rotacional E. Isso aqui é a nossa expressão 3. Agora, então, aplicando a equação 1 em 3, então a gente vai ficar com dA dt de UA é igual a d dt de UA mais ômega rotacional de UA. Só que quem é esse vetor UA? O A vale U mais ômega rotacional R. Então, eu vou substituir essa expressão aqui dentro de UA. Então, como é que a gente vai ficar com a expressão? A expressão vai ficar assim, ó. dA de UA dt é igual a um d dt de UA. Só que quem é o A? O A vale U mais ômega rotacional R. Deixa eu fazer uma coisa aqui para a gente visualizar sem problemas isso aqui, ó. Então, ddt de UA é ddt de U mais ômega rotacional R mais ômega rotacional UA. Então, vamos lá. Ômega rotacional de UA. Só que o A vale U mais ômega rotacional R. Aqui vale U. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar melhor. Então, ômega rotacional UA. Então, isso aqui vale ômega rotacional UA vale U. Mais ômega rotacional R. Agora sim. Então, a nossa expressão, ó, ficou dessa forma aqui, ó. Assim que ficou a nossa expressão. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver essa expressão, né? Vamos abrir ela para a gente visualizar como é que a gente vai chegar no final aqui dessa história para essa equação. Então, a gente vai ter aqui que dA, UA, dt é igual, ó, ddt, né? A derivada dessa expressão é a derivada de cada parte dessa expressão aqui. Então, a gente vai ficar com o seguinte, ó. Vai ficar com du dt mais deixa eu ver
abrir essa expressão para vocês. Então vai ficar du dt mais, agora é o ddt de ômega rotacional r, tá? Então aqui, ó, vai ficar dt de ômega rotacional r, tá certo? Esse cara aqui, daqui a gente abre mais duas expressões, mais ômega rotacional aqui, ó, u, ok? Mais ômega rotacional ômega r. Aí assim que ficou essa expressão aqui aberta, ok? Então a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, dA de UA dt é igual a du dt mais, aqui ó, a derivada do produto. A gente pode escrever da seguinte forma, aqui ó, primeira vezes a derivada da segunda, ok? Dt, ó, mais a segunda aqui, que é o r derivada da primeira, r de ômega dt, tá? Mais ômega rotacional u, aqui ó, mais ômega rotacional u, na verdade aqui ó, eu esqueci do seguinte, tem um rotacional aqui, ó, deixa eu só voltar, senão isso aqui que eu estou fazendo não vai dar certo, só um minuto, e é bem aqui o problema que eu visualizei, é aqui ó, tá? Então repete aqui, deu dt mais, e aqui você tem uma derivada do produto, só que esse é um produto rotacional, então conserva a primeira, que eu vou chamar de ômega, aí rotacional da segunda, que é dr dt, ok? Mais, conserva aqui a segunda, rotacional derivada da primeira, que eu vou chamar de ômega dt, agora sim, agora tá ok, mais esse cara aqui, ômega rotacional u, rotacional u, mais esse aqui que é ômega rotacional vetor posição r. A gente ficou com essa expressão. Olha só uma coisa aqui. Esse aqui é o vetor posição, na verdade o ômega é o vetor rotação. E esse ômega, ele tem magnitude e direção, ok, que não variam com o tempo. Então esse termo aqui, ó, ele vai para zero. E aí você vai ficar com essa expressão aqui em cima. E aí você vai ter o seguinte. Então eu vou só repetir aqui. Colocar um igual aqui, mas vocês sabem que esse du a dt está aqui. Então isso aqui vai ficar igual a du dt mais ômega rotacional. Agora olha o seguinte, dr dt, lembra quem é dr dt por definição? Olha aqui, dr dt vale u, tá? Dr dt vale u, então eu vou substituir esse dr dt aqui por u, mais, isso aqui foi para zero, ômega rotacional u, mais esse outro termo aqui, ó, mais ômega rotacional r. Tá? A gente ficou com essa expressão aqui para o dA de UA dt. Então vocês vejam aqui que, ó, se somando esse cara aqui com esse cara, vai dar duas vezes esse cara aqui, ó. Vai dar duas vezes ômega rotacional u. Então vamos passar adiante. Deixa eu pegar aqui, ó. Não faltou slide, só um minuto. Deixa eu manter isso aqui. Deixa eu colocar pelo menos mais uns 2 slides em branco aqui, ó, pra gente. Vou colocar 3 para garantir, mas não vai chegar em 3 já. Professor? Oi. Pode falar. Alô? Só um minuto. Peraí. Ah, tá. Travou. Estão me ouvindo?
Sim. A Mira falou alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa agora, Mira? Não, é que eu percebi agora que a aula não está sendo gravada. Ela está sendo gravada pelo Camtasia. É um outro Ah, tá, software, ok. tá? Ok, Ela não está sendo gravada pelo Meet, só, entendi. tá? Beleza, mas obrigado. Então vamos lá. Então a gente chegou nessa expressão aqui para DUADT, né, que é igual ao DUDT, mais ômega rotacional U, mais ômega rotacional U, mais ômega rotacional R. Eu vou mostrar como é a carinha desse vetor aqui, que vai sair daqui para vocês ainda. Então a gente vai ficar aqui, ó, com dA de UADT, vai ficar com... deixa eu voltar aqui que ele mudou de cor. Então a gente vai ficar aqui, ó, com dA de UADT, dA de UADT é igual, deixa eu só voltar aqui, é igual a DUDT, igual a DUDT, mais, olha lá, ômega rotacional U mais ômega rotacional U vale 2 ômega rotacional U, certo? E aí tem também, sobrar aquele termo aqui, ó, ômega rotacional R, mais ômega ômega rotacional R, onde R é o nosso vetor posição. Então, olha só, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Então, a gente chegou nessa expressão, mas isso aqui é uma expressão na forma toda vetorial, tá? Então, mas quem é ômega rotacional R? Então, vamos ver primeiro quem é ômega rotacional R. Quem que é ômega rotacional R? Deixa eu ver aqui uma figura que eu escolhi aqui para vocês, para ficar claro isso na cabeça de todo mundo. Então, olha só. Deixa eu ver uma forma mais simples aqui. Vou começar por aqui, vou tentar essa daqui. Então, deixa eu mudar de cor aqui. Agora vamos tentar enxergar esses vetores aí, olha só. Vamos lá. Então, a partir da premissa aqui que você tem uma parte da esfera terrestre que está girando com uma velocidade angular constante. Eu vou tratar esse ômega como um vetor rotação, ok? Onde o módulo desse vetor rotação vale aquele 7,29 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. Então, olha só, vou colocar uma parcela de fluido aqui, um objeto nessa posição. Colocando a parcela de fluido nessa posição, se eu superpor esse vetor rotação em cima da parcela, ele vai aparecer aqui, ó. Esse cara aqui é o vetor rotação. E o R, a gente sabe que o R dado, ele tem origem no eixo de rotação de maneira perpendicular e vai até o objeto, nesse caso aqui a nossa parcela de ar. Eu vou superpor esse R em cima da parcela de ar. Dessa forma que eu vou colocar. Esse aqui é o nosso vetor R aqui superposto nessa parcela de ar. Então, se você usar a regra da mão direita, ok? E fazer esse produto rotacional entre ômega e rotacional, fazer entre o produto rotacional entre ômega e R, você vai ter um vetor que ele é perpendicular tanto a R quanto a ômega. Só que esse vetor perpendicular, ele vai apontar para dentro do slide. Ele está apontando para leste. Então, se eu trouxer aqui uma setinha só para indicar aqui o ômega, o vetor ômega rotacional R, é um vetor que aponta para leste, nessa posição.
Na verdade, ele vai apontar para leste em qualquer posição, mas nessa posição, ele apontando para leste, ele está apontando para dentro do slide, ok? E ele faz 90 graus com os vetores rotação e o vetor R aqui e o eixo de rotação. Então, é um vetor que aponta para leste. Então, vamos lá. Se você olhar esse vetor que a gente fez agora, de cima aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, do Polo Norte, aí a gente vai enxergar ele melhor. Então, se aqui é o Polo Norte, por exemplo, a Terra está girando nesse sentido, ok? Esse aqui é o vetor rotação, agora o vetor rotação aponta para fora da página, ok? Está apontando na sua direção aí, tá certo? Se a gente pegar essa mesma parcela de ar aqui e colocar aqui, ó, o que vai acontecer? O ômega, nesse caso, se eu superpor ele nessa parcela, ele está apontando para fora da página, né? Ele está apontando para fora da tela. E o teu R está aqui, ó. Vetor posição superposto aqui na parcela de fluido, na parcela de ar, ele está apontando de maneira perpendicular a R. Perdão, de maneira perpendicular ao vetor rotação, da forma que ele está aqui, ó. Tá certo? Então, pela regra da mão direita, ômega rotacional R vai te dar um vetor que vai apontar para leste, nessa direção aqui. Esse aqui é o teu ômega rotacional R. Por que eu estou mostrando tudo isso aqui para vocês? Para vocês enxergarem o que vai sair daqui sem a gente ter que derivar essa expressão matematicamente. Tá? Então aqui é o ômega rotacional R. Então você já viu qual é a cara do ômega rotacional R aqui. Então ele é esse vetor aqui, ó, que está apontando para leste nessa posição aqui, ó. Então aqui ele está apontando para dentro da página, aqui você está vendo ele vir nessa direção. Então aí você sabe que é o ômega rotacional R. Aqui, ó, o vetor que aponta para leste, tá certo? Agora, o que é ômega rotacional R do ponto de vista geométrico? Então, agora a gente vai aplicar, por exemplo, o produto rotacional, né, entre ômega e ômega rotacional R, porque a gente tinha aplicado esse produto em R, ômega rotacional R, só que agora a gente vai aplicar o ômega rotacional no resultado disso aqui, tá? E como é que isso aí vai se parecer? Então vamos lá. Então aqui, deixa eu colocar uma outra cor. Como é que vai parecer esse vetor aqui agora? Certo? Então veja só. Vamos voltar para cá. Aqui, ó, você tinha, aqui na verdade você tem, na posição da parcela, esse vetor rotação ômega. E para onde está apontando o seu vetor ômega R? Para dentro da página aqui, ó. Tá certo? Para dentro do slide. Que é esse cara aqui quando eu olho do Polo Norte. Então, se a gente olhar para cá, o ômega, o vetor rotação ômega, ele aponta para fora da página, para fora do slide. O ômega R aponta, ali nesse caso, para leste. Então, usando a regra da mão direita, você vai ter um vetor nessa direção aqui, ó. Esse cara aqui, esse vetor, nada mais é do que o vetor ômega rotacional R. Aqui, nessa posição, ele apontaria para cá. Ou seja, esse aqui é o ômega, deixa eu botar aqui. Ômega rotacional R. Tá? Ficou meio riscado aqui, mas vocês sabem o que é. Então, esse é o vetor que aponta para o eixo de rotação. Qual é o vetor que vocês viram em termos de força que aponta em direção ao eixo de rotação? Podem falar, podem responder. Qual é a força
A força é um vetor, ok? Que a gente viu que aponta para o eixo de rotação. Força centrífuga. Quem respondeu? Sabe? Tem certeza? Então, quem é esse cara aqui, ó? Ômega rotacional. Ômega rotacional. A força centrífuga aponta para o eixo de rotação? A centrípeta, na verdade, né? Isso. Porque a centrífuga tá fora. Isso mesmo. Vetor perpendicular ao eixo de rotação. Esse cara aqui, ele tem a cara exatamente da força centrípeta. Então é razoável de se pensar que esse ômega rotacional R, ele vale menos ômega quadrado R. Esse cara aqui é o... Por unidade de massa, ele seria a força centrípeta, que é um vetor que aponta para o eixo de rotação. Então aqui, ó, nessa expressão, deixa eu ver se eu tinha dado um número para essa expressão aqui. Essa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão 5, ok? A gente pode substituir o ômega rotacional R por menos ômega quadrado R. Tá certo? Então, a gente fica com uma expressão da seguinte maneira. Só vou colocar outro slide. Então, só voltar aqui. A expressão 5 fica... Vou pegar aqui para eu lembrar de quem é essa expressão. Então, ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar dA de UA dt igual a du dt mais 2 vezes o ômega rotacional U menos ômega quadrado R. Essa aqui é a nossa expressão. Então a expressão fica dessa maneira aqui. Vou só fechar aqui. dA de UA dt é igual a du dt mais 2 vezes ômega rotacional U menos ômega quadrado R. Essa é a nossa expressão que eu vou chamar de equação 6. Ok? Então, olha só. Vamos lá. Então, essa equação aqui, a equação 6, ela mostra que a aceleração lagrangiana de uma parcela de ar em um sistema de referência inercial é igual à soma de 3 outros termos. Quais são esses outros termos? Isso aqui é a aceleração. Esse primeiro termo à direita da igualdade é a aceleração lagrangiana da parcela de fluido relativa à Terra. Isso aqui seria a aceleração produzida pela força de Coulomb, e essa aqui seria a aceleração produzida pela força centrípeta. Tá ok? Então a gente pode, por exemplo, rearranjar essa expressão 6. Tá? Rearranjando essa expressão 6 para o du dt, a gente tem o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu ver que horas são. Para ver se eu consigo fazer uma coisa aqui que é melhor. Então deixa eu fazer uma coisa melhor aqui, peraí. Então eu vou chamar esse termo aqui de A, esse termo aqui de B, esse termo aqui de C, esse outro termo aqui de D.
ok? Então, o termo A nada mais é do que, vou chamar aqui de aceleração lagrangiana da parcela de ar em um sistema de referência inicial. Sistema de referência inicial. Então, A é a aceleração lagrangiana da parcela de ar em um sistema de referência inicial. O termo B é a aceleração lagrangiana da parcela de ar em um sistema de referência não inicial, ou um sistema de referência não inicial, ou em um sistema de referência em rotação com a Terra. Esse é o termo B. C é a aceleração produzida pela força de Coriolis. E D, o termo D, seria a aceleração produzida pela força centrípeta. Ok? Então está aqui o significado de cada um desses termos nessa expressão 6, e a gente pode rearranjar 6 para determinar a aceleração da parcela de ar, ou a aceleração lagrangiana da parcela de ar, em um sistema em rotação com a Terra. Então, a expressão 6 ela pode ser reescrita da seguinte maneira. Então, reescrevendo 6. Está muito feio isso aqui. Então, reescrevendo 6. Temos du dt. Ixi, que feio isso aqui. Du dt igual a dA de UA dt menos 2 vezes o ômega rotacional U mais ômega quadrado R, né? Passando, a gente passou, o que a gente fez? Só para vocês verem aqui. A gente está resolvendo a expressão 6 para du dt. Então, ó, ficou du dt igual a dA de UA dt, e esses dois termos aqui passaram para o outro lado. Então, esse cara aqui ficou negativo e esse cara aqui ficou positivo. Aqui, ó, agora esse ômega quadrado rotacional R é um vetor que aponta para fora do eixo de rotação. Aí sim, nesse caso aqui seria a aceleração produzida pela força centrífuga, ok? Então aqui, chamar esse cara de aceleração devido à força centrífuga. Então quando você olha aqui, ó, tanto esse termo de Coriolis quanto esse termo aqui da força centrífuga, né? Então, esses dois termos representam forças que atuam no sistema de referência não inicial, né? No sistema de referência onde a Terra está em rotação. Isso aqui são forças aparentes. E aí a gente sabe que as outras forças, que as forças reais, né, de interesse para a meteorologia, por exemplo,
são quem? Né? Então, em termos de forças reais, a gente tem que produzem aceleração em uma parcela de ar, nós temos a força do gradiente de pressão, a força de atração gravitacional e a força de atrito viscoso, que são as forças fundamentais. Então, dA de UADT aqui, ó. Então, dA UADT, ele é igual à soma, ele é dado pela soma das forças fundamentais, que nós conhecemos como a força do gradiente de pressão, ok? A força de atração gravitacional e a força de atrito viscoso, que eu vou chamar de força de atrito. Tudo isso aqui, ó, por unidade de massa, né? Para ficar compatível com esse termo de aceleração. Então, dA de UADT nada mais é do que a somatória de todas essas forças reais que atuam na parcela de ar que nós estamos considerando. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Então, quem é que vai ser, resolvendo 6 em termos de... A gente fica assim, eu vou chamar essa expressão aqui de equação 7, então substituindo isso aqui dentro da expressão 7, a gente vai ter o seguinte, ó. Então, a gente vai ficar com du dt igual, quem é dA de UADT? Então vamos lá. A força do gradiente de pressão, ok? Unidade de massa, mais a força de atração gravitacional, unidade de massa, mais a força de atrito, ok? Menos 2 vezes ômega rotacional U mais ômega quadrado R. Só que a gente sabe o seguinte, a gente sabe que se a gente somar vetorialmente a força de atração gravitacional com a força centrífuga, o que a gente vai ter? A gente vai ter a força da gravidade, né? Então a gente teria isso aqui, ó. Então a gente sabe mais que a soma vetorial entre a força de atração gravitacional com a força centrífuga, assim, né, vai te dar o que a gente conhece como força da gravidade. Tudo isso aqui por unidade de massa, ok? Então a gente vai ter, como é que vai ficar, por exemplo, agora, a nossa expressão 7, quando a gente substituir, ok? Na verdade, a nossa expressão, como vai ficar a nossa expressão 8? Isso aqui é a expressão 8. Como é que vai ficar essa expressão 8 na hora que eu substituo aqui? Veja que eu vou, no lugar de ômega quadrado R e F de AG sobre M, eu vou substituir isso por G. Então, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Tá, não? Deixa eu abrir mais um slide aqui. Então, 8. Assim, então, não. Aqui, ó. Então, a equação 8 fica. Então, a gente tem aqui, ó, du dt du dt é igual a menos 2 ômega rotacional U. Isso daqui é a aceleração devido à força de Cronies. A força do gradiente de pressão, forma vetorial da força do gradiente de pressão é o quê? Menos 1 sobre ρ
gradiente de P, mais G, que é a soma vetorial, né, entre a força centrífuga e a força de atração gravitacional, que eu falei para vocês, mais uma força de atrito aqui, ó. Mais uma força de atrito, tá certo? Lembrando que tanto o G como a força de atrito estão por unidade de massa, que é para a gente ter apenas unidade de aceleração. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o seguinte, que essa expressão 8, né, na verdade aqui agora a expressão 9, a equação 9, então a equação 9 ela mostra que a aceleração da parcela de ar seguindo o movimento relativo, né, a aceleração da parcela de ar seguindo o movimento relativo em um sistema de referência em rotação com a Terra é igual à soma de outros 3, de outros 4 termos, que são os termos proporcionais à força de Coriolis, a força do gradiente de pressão, a força da gravidade e a força de atrito viscoso, aqui como eu falei antes para vocês. E essa expressão aqui, ó, a equação 9, ela é, só colocar aqui, ó, 9 é a forma vetorial da equação do movimento. Forma vetorial da equação do movimento. Olha só, vocês lembram para vocês quando eu falei na aula passada, a gente tinha que incluir, né, dentro da segunda lei de Newton, vamos dizer assim, para o movimento, para o caso, por exemplo, da meteorologia, a gente precisava incluir duas outras forças que são as forças aparentes, força de Coriolis e a força centrífuga, dentro da variação total do movimento. Então a gente teve que reescrever aquela expressão em termos de Terra em rotação. Então a gente fez o seguinte, deixa eu ver só como eu refaço essa explicação aqui. A segunda lei de Newton, né, agora aplicando, por exemplo, a rotação da Terra, ela fica incluindo as duas forças aparentes que nós conhecemos, que é a força centrífuga e a força de Coriolis. Então, essa expressão 9 é uma forma vetorial da equação do movimento e ela está dizendo o que para a gente? Ela está dizendo que a aceleração da parcela de ar em um sistema de referência em rotação com a Terra, ela depende da somatória dessas 4 forças aí. Lembrando que G tá incorporado na força da gravidade outras 2 forças, que é a força de atração gravitacional e a força centrífuga. Então essa é uma forma vetorial da equação do movimento. É bastante usado dentro da meteorologia dinâmica para a gente entender como uma parcela de fluido ela pode acelerar, tá certo? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Por isso que a gente teve que passar pelaquela aula anterior, que era para ver como um vetor, como a derivada total de um vetor no sistema de referência não inercial se relacionava à derivada total de vetor em um sistema de referência inercial ou não inercial. Desculpa, eu já esqueci o que eu falei no início ali. Depois eu vou cortar isso aí para não ficar muito embolado para quando vocês forem rever essa aula. Então essa expressão simplesmente ela explica como... Deixa eu desligar o ar-condicionado que está interferindo aqui na minha rouquidão. Desculpem. Então, essa expressão 9, ela mostra como uma parcela de fluido pode acelerar dentro da atmosfera. Tá? Então, ela pode acelerar dependendo da resultante da atuação de todas essas forças que atuam na parcela de ar. Então, essa é a expressão que é utilizada na maioria dos modelos matemáticos, dos modelos de previsão de tempo e de clima, que a gente utiliza para entender como se dá essa aceleração da parcela de fluido. Daí deixa eu aproveitar para perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida ou gostaria que eu voltasse em algum ponto aqui a minha explicação. Professor, eu queria que o senhor explicasse de novo a parte que o senhor definiu
dA, U de A, dt, Legal, aqui, como ó. as forças. Não, é mais pra frente. Mais para frente, vamos lá. Lá no final, quando o Final. senhor define, depois que o senhor definiu a equação 7, aí o senhor disse que o dA, aí, Ok. logo depois que o senhor. Pode falar, qual é a sua pergunta aqui? Assim, eu queria que você explicasse de novo como o senhor igualou o dA, o de A dt, como as forças, né? A força do gradiente de Ah, pressão, ok. tudo Tudo com bem. unidade de massa. Tudo bem. Legal. Obrigado, Sara. Então, o que aconteceu? A gente chegou nessa expressão 6, né? A gente veio derivando aqui as coisas. A gente chegou nessa expressão 6. E essa expressão 6 aqui você tem, por exemplo, como primeiro termo, deixa eu ver se está respondendo aqui. O primeiro termo é uma derivada lagrangiana. Já expliquei para vocês o que é derivada lagrangiana, né? Quando você está fazendo a medida daquela variável seguindo o movimento, né? Então, seguindo o movimento do ar. Então, aqui, ó, você tem uma derivada lagrangiana de UA. Isso aqui está dentro de um sistema de referência inercial. E aqui a derivada lagrangiana de U dentro de um sistema de referência não inercial. Ou seja, dentro de um sistema de referência que está em rotação com a Terra. Por exemplo, nós estamos aqui dentro da Terra e a gente está dentro de um sistema de referência em rotação com a Terra. Então, quando eu estou, por exemplo, medindo a velocidade dentro de uma estação meteorológica, a estação meteorológica, apesar da gente não estar vendo, ela tem rotação. Ela não está girando porque a gente está aqui dentro, mas para quem está fora, está vendo que ela está girando. Então, então você tem esse dA de UADT igual a esse dUdt mais essas outras duas forças aqui, que é outros dois termos que tem a ver com a força de Coriolis e a força centrífuga. Então, tudo bem, então vamos lá. E aí a gente chegou nessa expressão. O que é que eu fiz aqui dentro dessa expressão? Que é a mesma da 5. Tá? O que é que eu fiz? Ó, a gente precisa saber como é que se dá a variação do movimento dentro de um sistema que está em rotação com a Terra. Então, a gente precisa saber isso aqui, ó. A gente precisa saber como é que essa variação de U em um sistema que está em rotação. Lembra que isso daqui é a derivada lagrangiana de U num sistema de referência não inercial, que a gente está. Aí, o que é que eu fiz? Bom, como a gente precisa determinar isso aqui, eu joguei esses outros dois termos para o outro lado. Aí a gente ficou com isso aqui, ó, dUdt, que é o que a gente quer, é igual a um dA de UADT menos 2 ômega rotacional 1 mais ômega quadrado R. Beleza, então o foco veio para cá, ó. O foco veio para esse cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? Quem é que produz a aceleração numa parcela de ar? Quais são as forças que produzem a aceleração de uma parcela de ar? Por exemplo, no sistema de referência inercial. Você lembra quando a gente começou com as forças fundamentais? As forças que eu falei que produziam a aceleração, inicialmente, eram as forças fundamentais. Quem? Força do gradiente de pressão, força da atração gravitacional e a força de atrito viscoso. Então, esse dA de UADT, ou seja, quais são as forças que produzem a aceleração da parcela de ar, no caso de um sistema dentro de um sistema de referência inercial? São as forças fundamentais. Essas aqui são as forças fundamentais. Então, forças fundamentais. Eu estou substituindo essas forças fundamentais no dA de UADT. E aí, quem é dUdt? dUdt fica isso aqui, ó. Força do gradiente de pressão por unidade de massa, mais força de atração gravitacional, mais a força de atrito por unidade de massa. Por que eu coloquei por unidade de massa e você não encontra isso em nenhum livro? Porque força sobre massa é aceleração, tá certo? Então, eu estou trabalhando com aceleração, ó. Variação de U com o tempo é aceleração. Então, força por unidade de massa me dá aceleração. Tá? Esse cara aqui sai em unidade de aceleração. E esse aqui também. Opa. Tá? Esse aqui também. Então, aí a gente tem quais são os termos de aceleração que produzem, vou chamar de força, tá? Quais são as forças que produzem a aceleração de uma parcela de ar dentro de um sistema que está em rotação com a Terra?
força do gradiente de pressão, força de atração gravitacional, força de atrito, força de Crolles e força centrífuga. E aí eu estou dizendo, ó, a força de atração gravitacional somada vetorialmente à força centrífuga nos dá a força da gravidade. E aí eu substituí essas duas expressões por G. Eu só rearranjei aqui, né? A gente tem ó, força de Crolles, aqui, ó, força de Crolles, força do gradiente de pressão, tá certo? A gravidade, que é dado pela soma vetorial da força de atração gravitacional com força centrífuga e a força de atrito. Entendeu, Sara? Entendi, professor. Agora sim. Obrigada. De nada. Então era aquela substituição no DU-ADT, né? Que você ficou com, Sim. que era a sua dúvida, né? Exato. Tá certo. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Professor, Oi. o senhor poderia voltar lá na equação 5, Sim, aqui. que o senhor define depois que o ômega ao quadrado vezes R é negativo, né? Ele vai ser negativo porque aponta para o sul, Então vamos lá. esse vetor? Esse aqui? É esse mesmo. Não. Esse vetor, ele não aponta para sul. O que a gente fez aqui? O que eu poderia fazer? A gente poderia gastar alguns minutos para resolver isso aqui matematicamente. Só que eu resolvi, não vou resolver isso aqui matematicamente. Isso aqui é um vetor e eu quero mostrar qual é a cara desse vetor. Então, para eu mostrar qual é a cara desse vetor, que é um produto triplo rotacional, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou mostrar primeiro quem é esse aqui, o ômega rotacional R. Depois que vocês enxergarem quem é o ômega rotacional R, eu vou multiplicar rotacionalmente por ômega de novo, porque a expressão exige isso. Então, o que aconteceu? Então, eu mostrei para vocês primeiro quem era ômega rotacional R. Então, ômega rotacional R é esse vetor aqui, ó. Tá? Então, se você usar a regra da mão direita e fazer ômega rotacional R, como eu expliquei anteriormente, aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui. Parcela de fluido está aqui. E aí, o vetor rotação é o ômega. E o R eu superpus ele em cima da parcela de fluido, né? Que a gente sabe que ele tem origem no eixo de rotação e vai até a parcela. Então, eu peguei ele e coloquei ele em cima da parcela de fluido, porque ele aponta para fora, né? Esse R ele aponta perpendicular ao eixo de rotação para fora. Então, eu coloquei ele aqui. Aí eu falei, olha, se você fizer ômega rotacional R, tá? Pela regra da mão direita, vai te dar um vetor que é perpendicular tanto a ômega quanto a R. E esse vetor vai apontar, nesse caso aqui, para dentro do slide. Aí você não consegue ver ele para dentro do slide. Por isso que eu coloquei uma visão do polo norte. Que aí aqui está o eixo de rotação. A sua parcela de fluido, ela está aqui. Agora, o vetor rotação está apontando para fora dessa página. O R está aqui, ó. Tá certo? E o ômega rotacional R é esse vetor aqui, ó. Então, eu mostrei primeiro o ômega rotacional R. É um vetor que aponta para leste. Tá certo? A gente já dava para ver que ele apontava para leste aqui, ó. Então, ele é esse vetor aqui. Aí, agora eu tenho que mostrar quem é o ômega rotacional, o vetor ômega rotacional R. Então, esse é o vetor ômega rotacional R. E o ômega continua sendo um vetor que aponta para fora aqui dessa página, que é o vetor rotação. Quando você faz esse produto rotacional entre ômega e ômega rotacional R, vai te dar um terceiro vetor, que é esse aqui, ó. Pela regra da mão direita, esse terceiro vetor vai apontar para o eixo de rotação. É esse cara aqui, ó. Esse é o vetor ômega rotacional R. Aí eu disse, ó, esse vetor aponta para o eixo de rotação. Ele não aponta para sul. Sul não é para cá. Tá? Então, como ele aponta para o eixo de rotação, aí eu perguntei para vocês, qual é o vetor força que vocês viram que aponta para o eixo de rotação?
Aí depois me responderam, ó, força centrípeta. E como é que é a cara do vetor força centrípeta? É isso aqui, ó. Menos ômega quadrado R. Tá? Que se você resolver essa expressão aqui matematicamente, fazendo um monte de conta aí, você vai chegar exatamente nesse valor aqui, ó. Só que eu preferi mostrar para vocês em termos geométricos, tá? E aí a gente substitui tudo isso por menos ômega R. Ok? Entendi, professor. Obrigada. De nada. Quem foi que falou? Desculpa, eu não estou reconhecendo a voz. Oi? Quem está falando é a Mira? É, Miro. Obrigado, Mira. Não reconheci a tua voz, tá? Agora no final. No início eu tinha reconhecido. Então, isso aqui, ele tem geometricamente a cara de menos ômega R. Tá? Então, se você resolver essa expressão, eu acho que tem um exercício do Holton que pede para determinar isso aqui. Tá? Então, se vocês derem uma olhada lá, acho que tem o Holton resolvido, tem isso aqui. Eu nunca entendi nenhum Holton resolvido isso aqui. Tá? Mas, enfim, geometricamente é mais fácil da gente ver que isso aqui tem a cara de menos ômega R. Tá certo? Então, mais alguém? Fernanda e Thalita, tá ok? Aham, tá ok, professor. Então, beleza. Tá ok, professor. Então, nesta aula, você viu como escrever a equação do movimento na forma vetorial em um sistema de referência em rotação com a Terra. Viu também que a aceleração lagrangiana das parcelas de ar na atmosfera é dada pela resultante das forças de Coriolis, gradiente de pressão, gravidade e atrito viscoso. E lembrando que a força da gravidade é dada pela soma vetorial das forças de atração gravitacional e centrífuga. Essas foram as referências que eu utilizei para montar essa aula. Então, eu utilizei o livro do Holton e o livro do Jonathan Martin, mas eu recomendo o livro do Jonathan Martin porque ele é bem mais didático do que o livro do Holton sobre esse assunto que eu falei para vocês, ok? Então, a aula de hoje fica por aqui, então é isso aí.